Olá pessoal, começando aqui o terceiro episódio do podcast Bem Dizer, comigo William Tasqueto e Cláudia Russo. E hoje nós estamos recebendo aqui o nosso convidado Thiago Lerch. Thiago, que é santacruzense, 47 anos, é fitoterapeuta, trabalha com terapias em grupo, com meditação guiada e também é um estudioso sobre o uso terapêutico de cogumelos. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado. Bem-vindo. É um prazer estar aqui. E foi por um acaso, né? Porque eu conheci ele num evento de yoga, então a gente se conheceu, mas me interessei bastante assim pelo trabalho, então para a gente conhecer melhor, né? E as pessoas também entenderem o que tu faz. E eu queria saber então, porque tu comentou comigo, né? As pessoas não sabem, mas que tu trabalhou antes assim com construção, né? Que tinha uma empresa assim, com gesso, acho que era, né? Isso aí. E então, como foi que tu foi parar, né, no mundo das plantas? No mundo das plantas e das terapias, né? É uma história intrigante, né? Minha vida sempre foi assim muito normal. Trabalhava, era empresário, corria atrás daquilo que todo mundo corre, que é de dinheiro, de tranquilidade. E só que eu tive ali na infância, adolescência, tive contato com a cocaína e tal, e descobri que infelizmente tinha a dependência química, adicção. E eu comecei a usar muito cedo, por conta do grupo que eu andava ali, era algo que a gurizada ali da rua eram todos mais velhos, eu era mais novo, então eu embarquei muito cedo nessa coisa. E descobri que aquilo era um problema para mim, né? Porque eu rapidamente perdi o controle. Então, minha primeira internação foi com 17 anos e a minha vida meio que se resumiu a isso, a momentos bons, períodos não tão bons, onde eu conseguia trabalhar, desenvolver, e daqui a pouco tinha uma recaída e tinha que começar tudo de novo. Até um momento onde é que culminou numa recaída em que eu realmente perdi tudo, em termos financeiros, e perdi também o amor da minha família. Houve uma separação, um momento bem crítico. A família de origem, assim? Isso, sim. A minha atual esposa hoje, que naquela época foi minha ex-esposa. Olha só. Mas, devido a essas plantas, a essas terapias, eu também consegui resgatar tudo, né? Mas acabei virando morador de rua, né? Foi um período bem crítico da minha vida, onde é que eu fiquei 3 anos e alguma coisa morando na rua. Tu tinha quantos anos, assim? Eu acho que em torno de 39 ali, quando eu tive a recaída. Tá. Em torno de 39, né? E aí tive essa recaída, rapidamente perdi tudo. A gente teve uma separação, houve a divisão de bens, e a minha parte eu torrei em questão assim, de 1 ano, né? Foi muito rápido. Aí houve internações compulsórias, onde é que minha família interveio. Eu realmente não acreditava mais em mim, porque eu já tinha tido 11 internações, né? E a minha filha mais velha, depois de um tempo, eu fiquei desaparecido, mas daí passei aqui em Santa Cruz, eu acabei virando morador de rua em Porto Alegre, e lá às vezes eu ficava nessas igrejas. Eu dormia ali embaixo da ponte da rodoviária, ali perto da Vila dos Papeleiros. Sim. E às vezes tinha um pastor lá que me abrigava, então eu vendia para ele panos de prato, saquinhos de lixo, e às vezes a gente vinha para Santa Cruz vender, porque ele tem parentes aqui em Santa Cruz e eu vendia muito bem, então ele sempre me abrigava, né? Bom vendedor. Isso, e decidi ter contato com a família. Já estava uns 2 anos sem contato, e aí a minha filha mais velha disse: papai, tem algo, quem sabe tu não tenta? Pô, a gente sofre muito com a tua ausência e tal. A separação foi muito traumática, todos nós brigamos, mas naquele momento assim eu senti a falta que eu fazia, aquilo mexeu comigo, né? Porque de certa forma eu vi o amor no olhar dela se perderem em algum momento, mas ao mesmo tempo eu vi que tinha chance de resgatar aquilo, pelo menos o que tivesse sobrado daquilo, sabe? Sim. Tentar consertar. E aí ela me veio com essa ideia de uma terapia diferente em Minas, com os enteógenos, né? Que era ayahuasca, cogumelos, entre outras plantas, né? E eu decidi embarcar. Então a minha família decidiu me apoiar financeiramente, porque eu não tinha condições. Entramos em contato lá com o Gustavo, que é o diretor do Provida, e fui acolhido lá de braços abertos e vivi experiências assim incríveis lá dentro. Consegui
descobri muito sobre a minha dependência, coisa que eu não tinha descoberto nesses outros tratamentos muito convencionais, né? Que hoje eu consigo entender do porquê que o índice de recaída é tão alto dentro da dependência química, né? Sim. E tive essa proposta de morar lá, de ficar lá morando, mas acabei voltando para Santa Cruz por conta de realmente algo que eu vi, que eu vivi lá dentro desses rituais e quis trazer um pouco desses ensinamentos, né, aqui para Santa Cruz. E aí desde então é parte do que eu estou fazendo. Conseguir passar e contribuir de alguma forma para ajudar outras pessoas que estejam nessa situação que eu já tive algum dia, ou propriamente em outras questões como ansiedade, depressão, ou até ensinar as pessoas que existem outras formas de viver e não apenas o que a sociedade, né, prega como certo, né? Sim. A história é magnífica, né, Tiago? De todos esses processos, né, essas provações que tu teve. E agora, nessa nova roupagem, como fitoterapeuta, como é o teu trabalho? O meu trabalho, ele se iniciou assim dentro da fitoterapia, mas eu vi que apenas isso não bastava. Então, o que a gente aprendeu muito em Minas lá, e dentro dessas experiências, para quem já conhece a ayahuasca ou os enteógenos, né, como o cogumelo também, eles trazem uma força extrema, mas uma força sem direção, ela é apenas uma força. Sim. Então, o que a gente vem trazendo hoje dentro dos nossos trabalhos com essas meditações guiadas é conseguir ensinar as pessoas a direcionar a mente delas. Porque é sempre a mente da gente que leva ou para um lugar bom ou para um lugar ruim, né? O externo, ele sempre pode ter uma influência na gente desde que a gente permita e desde que a nossa atenção esteja voltada nisso. Mas quando a gente descobre que dentro de nós existe uma capacidade, né, que está ali adormecida, e consegue fazer o uso disso, né, buscando ter controle tanto das emoções como usar o próprio poder assim da química que a gente produz no nosso corpo e dar direcionamento para isso, não existe ansiedade ou depressão ou qualquer outra condição que impeça a gente de alcançar aquilo que a gente busca, né? E o que eu vejo assim, o grande mal da humanidade hoje é justamente a gente está buscando no externo algo que a gente só consegue internamente, que é a satisfação, é a alegria, é o prazer de compartilhar bons momentos com pessoas como a família, e isso se perde muito nesse contexto às vezes de buscar sempre digamos assim, o valor ou uma condição estável e o resto vai se perdendo. E isso gera todos esses conflitos que a humanidade vive hoje. O Brasil está, acho que quase no topo da ansiedade e da depressão, né? Tem muitos casos, né? Sim, realmente. Não, é isso que tu falou do externo também, né? Como eu vejo no meu trabalho também, como as pessoas estão sempre esperando uma aprovação de fora, né? Seja da família, do parceiro, parceira, né? Então, realmente o trabalho, né, do terapeuta, da terapeuta é muito de construir essa confiança de cada pessoa saber se provar que é capaz, como tu falou no teu relato, assim, eu já tinha perdido a confiança em mim, mas alguma coisa tinha ficado ali, né, não, mas peraí, eu vou poder ir, tu tinha uma vontade de sair adiante também, né? Com certeza. Porque isso faz toda a diferença, mesmo que, isso eu acho legal também da história que tu contou, da tua própria história, de que levou um tempo para tu fazer essa volta, né? Porque muitas vezes a pessoa tem uma experiência temprana, não sei se se diz em português, né? Mas muito cedo assim, né? Desculpa. Uma experiência muito precoce, obrigada. Precoce, né? Com as drogas e tal. E às vezes se afunda muito, sei lá, né? Nas 20 e tantos, assim. Mas depois vira, assim, né? Mas tu chegou até os 39, assim, que é uma idade que já é assim, mais avançada na sociedade, digamos. Bastante avançada. Então, né? Tem assim, tu tem uma força para se resgatar numa idade que a gente já tem uma base psíquica pronta, assim, porque... E aí a gente entra nesse outro assunto, de repente, que é a seguinte pergunta, que os riscos que tem, às vezes, esse tipo de substâncias, assim, que eu sou a favor, assim, dessas coisas, de experimentar, quando num local
que tem cuidado, né? Isso é muito importante. Mas tem esses riscos assim, porque a base psíquica é uma coisa que se conforma desde muito cedo, né? Então, se a pessoa assim, digamos, não tem uma base muito fortalecida, né? Aí é muito mais difícil ela conseguir sair adiante, né? Sim, é muito mais difícil. Não sei se conseguiu explicar, mas é mais ou menos uma questão desse risco de a base psíquica estar bem fortalecida antes de... Como são substâncias assim que trazem, como o cogumelo, por exemplo, ele é chamado na ancestralidade professores da verdade. Isso várias civilizações vão chamar eles disso, né? Os olmecas, os maias, né? Tem rituais até inclusive vários filósofos participaram, como Platão, dos rituais de Eleusis, que era oferecido para a deusa Deméter. Inclusive no templo da Deméter tu vai encontrar ela oferecendo um cogumelo para Perséfone, que é a filha dela. Então eles são professores da verdade. Por quê? Porque eles trazem isso que a gente carrega dentro de nós. Tudo aquilo que está na nossa psique vai vir à tona. Isso é muito forte. Então, será que a pessoa vai ter condições de lidar com isso? Será que ela vai ter alguém ali que está preparado para conseguir conduzir ela dentro dessa experiência? E se essa experiência tomar um caminho ruim, será que essa pessoa está preparada para conseguir reverter isso, né? Exato. Será que ela vai ter calma, vai ter sangue frio para entender, não, ok, vamos tentar conduzir isso aqui de uma maneira para não acabar de uma forma traumática para essa pessoa, né? E eu, assim, em Minas lá tinha muito esse contexto indígena, era muito forte, embora tivessem vários terapeutas ali, mas era muito assim, a ayahuasca era muito metódica e estruturada, o cogumelo era um ritual mais livre. Então a minha segunda experiência, eu acho que foi muito porque eu meio que questionei a autoridade deles e isso aqui não funciona. Eu disse para eles, tu tem que aprender uma coisa, tu tá há quantos anos dentro de um padrão mental doente, vivendo e fortalecendo isso, e agora tu quer em 2, 3 experiências transformar toda a tua vida em algo florido, né? E aí eles me deram uma dosagem. Então se tu acha que não funciona, toma uma dosagem maior, vai lá pra beira do lago e vive a forma que tu quiser viver. Só que eles estavam me cuidando de longe e eu tinha tudo para dar errado, mas deu muito certo. Nessa experiência eu me transformei. Essa experiência eu consegui voltar assim para vidas passadas minhas, consegui ter projeções astrais de outros planos. É difícil de colocar em palavras, sim. Mas o que me focou muito foi que eu vivi momentos dessa vida em situações onde eu estava em drogadição e eu consegui me conectar com o sofrimento das pessoas da minha família que estavam em volta. Ali no momento que era minha ex-esposa, que hoje é minha atual, as minhas filhas, principalmente a minha filha mais nova, que foi uma pessoa que mesmo durante a drogadição ela nunca me abandonou, ela sempre acreditou em mim, né? E eu consegui me conectar com o sofrimento. É diferente de uma pessoa falar pra ti assim, poxa, melhor, a gente tá sofrendo, tu não tá vendo o que... Quando tu sente isso, quando tu consegue realmente sentir a dor da pessoa, né? No corpo, mas ao mesmo tempo aquilo me dizia uma voz, porque essas experiências, elas normalmente trazem 3 personagens, né? É um narrador, que ou as pessoas identificam como a própria consciência, ou um ser divino, o eu, que é o observador, e o eu, que é o observado. Então, esse eu observador conseguiu captar essa voz do narrador, dessa inteligência superior, e essa voz dizia para mim, tá tudo bem, né? Aconteceu isso, mas ainda dá tempo de mudar. Tu tem a escolha de mudar, tu pode fazer tudo diferente, né? Ainda dá tempo. Maravilha. Então aquilo sim me deu uma certeza de que, cara, é só uma escolha minha. É só isso que eu tenho que fazer, é tão simples, cara, é tão simples. E aquilo veio com uma certeza daquilo que eu queria para minha vida. E uma coisa que eu tive certeza é, eu não quero mais usar. Eu não quero mais ser o protagonista da dor daqueles que me amam, sabe? E naturalmente que eu amo eles também e tá promovendo esse tipo de sentimento, né? E a partir dali foi como realmente tirasse
com a mão a dependência química. Eu nunca mais tive uma crise de abstinência, ou quando pensava no uso, o que me vinha, eu não quero mais isso para mim. Aquilo ficou muito claro. Então os psicodélicos, os cogumelo, eles promovem esse tipo de experiência, onde determinadas ideias ficam gravadas muito fortes, né? Essas novas sinapses, essa capacidade de mudar a programação mental é muito forte, mas eu entendo que foi uma construção. Tudo que eu vivi desde o primeiro momento que eu cheguei lá em Minas, até esse momento onde é que eles disseram assim, então vai, faz a tua escolha. Isso também estava dentro da minha experiência. Né? Eu entendi a importância das escolhas, porque mais uma vez eu tomei uma escolha que talvez não fosse o mais adequado ali para o momento, né? De aceitar aquela dosagem alta, de ir para lá sozinho, não conseguir ter a dimensão da potência que é aquilo ali, e poderia ter dado tudo errado. Graças a Deus deu certo. Então o meu trabalho também nasce disso, sabe? De poder instruir pessoas que estão dispostas a fazer isso, mas que elas tenham um máximo de conhecimento e consciência do que elas estão lidando. Muito bom. E dessa grande parte das pessoas que buscam a tua orientação, teu trabalho, tanto com a fitoterapia, tu tem como dimensionar qual a principal busca, qual o principal motivo que elas te buscam? Sim. Em geral, o que as pessoas buscam quase sempre é para preencher um vazio, uma falta de propósito, digamos assim, esse prazer da vida que vai se perdendo, vai se diluindo, né? Que eu identifico muito assim como, de certa forma, a gente vai abrindo mão da nossa essência, né? Às vezes até dos nossos sonhos de infância. Os desejos, né? Dos desejos, por conta de viver aquilo que a sociedade implanta, né? De certa forma, tu vai ter que trabalhar 8 horas durante o dia. Isso se a pessoa tem sorte. Às vezes tem pessoas que trabalham mais. Tu chega em casa, tu vai ter às vezes uma casa para cuidar, tu tem a demanda com os filhos, né? Tu também quer fazer uma viagem, quer fazer isso. Então a tua vida acaba girando tudo em torno disso, e essa essência acaba se perdendo, essa conexão consigo mesmo, do simples, de realmente conseguir sentir prazer, cara, em sentar numa mesa e tomar uma água, né? Como por exemplo aqui, saborear, conversar um pouco, né? Conversar um pouco, essa alegria, né, e valor dos momentos simples da vida, eles vão se perdendo com o passar do tempo, e as pessoas se desconectam disso, e aí gera um vazio. Então, em geral, é isso, é quase sempre preenchimento de um vazio. É um assunto que nós falávamos um tempo atrás, Cláudia, a questão dos ritos, o desaparecimento dos ritos, né? Essa coisa que tu falou da água, do tu estar aqui agora com quem tu está, né? Não é aquela coisa de estar aqui com o celular, olhando uma rede social e vendo o que o outro está fazendo e tu te comparando com aquilo, né? Isso aí. Exercendo multifunções, mas ao mesmo tempo não está exercendo nada, né? Porque não consegue se conectar com nada. Sim. E até a psilocibina, eu vi um estudo que estava sendo feito em Londres, e justamente o que eles descobriram ali no funcionamento neural que muda muito é isso. A psilocibina, em poucas doses, ela tem a capacidade de desligar esses pensamentos ruminantes, a questão do ego e também essa questão da presença, da mente estar sempre correndo na frente. Então ele te traz muito para a presença, tu começa a se conectar com o agora. Para mim, esse é um dos principais fatores de que a psilocibina, né, e os cogumelos ajudam na questão da depressão, da ansiedade. Da ansiedade, exato. Exatamente. Começa a experimentar mais a estar presente, né? Sim. Fica muito forte essa sensação, né? Entre outras sensações, né, que a pessoa experimenta em doses maiores, como aquela sensação de fazer parte do todo, de se conectar com as pessoas, promove a empatia. Sim. E bom dizer também que existem vários caminhos para isso, né? Existem vários caminhos. As plantas medicinais é um dos caminhos e é muito válido, e tem muitos outros também, né? Então, justamente o que a gente tenta é conectar com ter essa consciência. Por exemplo, quando a gente falou com a Didi Kamalika, que é a monja que eu comentei antes, né?
ela falava de se conectar com esse infinito, né? Com essa consciência suprema, né? Isso. Então, cada filosofia, né? Ou prática espiritual, caminho, né? Vai ter um nome para isso, mas no fim o caminho mesmo. É isso, né? É saber que a gente parte de uma totalidade, né? De uma coisa maior, assim, e levar isso para o dia a dia, né? Que não, exatamente. E esse é o grande desafio enquanto seres humanos, né? Lembrar diariamente disso, né? É o que a gente chama de integração, né? Que parte do meu trabalho também é isso, né? Pessoas que às vezes fazem essa experiência e muitas das vezes procuram também porque tentaram esse caminho, não conseguiram ter um benefício e aí às vezes escutam falar histórias, o Thiago lá, e procuram. Tem psiquiatras também que às vezes passam o meu contato para pessoas que tentaram esse caminho da psilocibina, porque os médicos estão se abrindo para isso, diante de que veem que o medicamento não surte efeito, né? E é muito isso, é conseguir trazer dessas experiências para o dia a dia, porque se não faz isso, se torna apenas uma experiência, né? Apenas uma experiência. Mas essa questão realmente do infinito, o cogumelo ele promove muito o que vai conseguir com uma respiração holotrópica, com uma meditação, só que são às vezes técnicas que tu leva anos, né? Enquanto o cogumelo ele pode encurtar o caminho, digamos assim, é um atalho que a pessoa... Sim. Isso é bem interessante, né? E agora que tu falou também em estudos, né, em Londres, né, que fizeram, eu andei lendo também, né, antes de te entrevistar, assim, eu vi que em vários lugares, até nos Estados Unidos, sim, que era bem proibido, assim, antigamente, né, começaram a estudar bastante, né, então o uso da psilocibina justamente para isso, para tratamentos de ansiedade, depressão e outros, e que acho que é Nova Zelândia, né, o primeiro país a autorizar, né, ou legalizar o uso, né, medicinal. Descriminalizou o uso. A Austrália também já tem essa descriminalização para o uso terapêutico acompanhado. Canadá também, a Suíça também está desenvolvendo estudos e pesquisas, e agora o Brasil também embarcou. Mês passado chegou aqui 18 quilos de psilocybin cubense. Se eu não me engano, foi o Instituto Hermes que trouxe para isolamento do princípio ativo, junto com a Universidade de Paraíba, para começar a fazer estudos, né, com a psilocibina. Eu fico feliz porque o Brasil, de certa forma, está se abrindo. Normalmente demorava muito tempo, né, para a gente conseguir ter digamos assim, essa abertura, assim, de ok, vamos pesquisar porque é importante. Sim, tem muito estigma ainda, né? Muito estigma em cima do cogumelo. E interesses também, né? Interesses também. Laboratórios e coisas assim. Interesses também. E eu acho que é aí que vai também a questão do isolamento. Claro, qualidade de estudo, tu saber exatamente o que tu tá dando, quanto tu tá dando, né, para a pessoa, mas também tu consegue patentear, né, através do isolamento. O fungo tu não vai conseguir formar uma patente porque ele é da natureza. Então qualquer um tem direito, mas o isolamento, as técnicas de isolamento, sim, isso aí pode gerar uma patente, né? Olha só. Aí tu cerca ali todas as formas de isolamento, e aí quem quiser isolar ou trabalhar com produto isolado, né, uma outra empresa farmacêutica vai ter que pagar esses. Posso fazer mais uma pergunta? Claro. Esse aqui se encontra na natureza, na bosta, né, Principalmente no esterco de ruminantes, né? Não só da vaca, mas também de cavalos, né? No cavalo é mais comum a gente achar o Panaelos cianensis, que as pessoas não falam muito, mas ele contém um teor 2 vezes maior de psilocibina do que o Psilocybin cubense. E uma coisa que intriga, ele é natural aqui da nossa região, né? Ele é da América Latina, vai ser registrado em diversos países, mas hoje está havendo digamos assim, um ocultamento disso, porque a gente tem uma empresa que está em busca de conseguir as aprovações para também correr esse caminho das pesquisas. Aqui no Sul, essa empresa aqui? Aqui em Santa Cruz do Sul mesmo. Okay. Aqui em Santa Cruz do Sul mesmo, junto com um médico psiquiátrico, e a gente já tem uma parceria aí com uma universidade, mas por um contrato de sigilo, eu não posso falar o nome, claro. Mas a gente está correndo esses meios e a gente conseguiu o registro de que ele foi registrado aqui em Santa Maria, então, ou seja, ele faz parte do nosso reino fúngico aqui do Brasil, ele tem registro aqui no Mato Grosso,
Então, por lei, deveria ser liberado a pesquisa, mas... Mas é bom explicar também para as pessoas que não é uma coisa assim que qualquer um pode ir e buscar e tal, porque tu me falou aquele dia que a gente se conheceu, que tem esse risco do preparo e tal, né? Sim, tem um risco do preparo, assim, de forma... e eu acho que é bom até explicar aqui, de forma alguma, o que a gente está fazendo aqui é induzindo as pessoas ou incentivando, né? Exatamente. Ao uso, não é esse o tópico, mas sim a informação, né? Trazer essa informação para as pessoas. E ele pode trazer diversos riscos. Por exemplo, uma pessoa que é esquizofrênica jamais pode fazer uso. Uma pessoa que é bipolar também não. Dependendo da interação medicamentosa, não é aconselhável, até porque ele pode sobrecarregar o sistema hepático da pessoa. E a gente tem que observar outra coisa. Cada pessoa é um universo diferente. Então, o teu grau de sensibilidade para a psilocibina não vai ser o mesmo grau que eu tenho. E esse é o erro mais comum que as pessoas cometem. É comprar na internet, tomam uma dose que nem tem conhecimento, não tem conhecimento de preparo de ambiente, do próprio preparo da pessoa, até o preparo alimentar, e entram às vezes numa experiência traumática. Né? Então, tem que ter muito cuidado com isso, né? A dosagem, sempre procurar se informar e até mesmo atrás de um profissional que tenha esse conhecimento. E sempre com cautela, e sempre tenha uma pessoa acompanhando, né? Isso aí é uma regra básica, né? Ter alguém ali que não tomou substância alguma, mas que está ali disposta a acompanhar e saiba o que fazer em caso de necessidade. Sim, é muito importante. Nesse sentido, Thiago, a gente falou antes em questão de preconceito e agora a gente está falando também na questão de os cuidados, né? Essa questão do cogumelo, mais em específico, com a contracultura lá no final dos anos 60, se tornou algo mais pop, né, da cultura pop. Então foi disseminado muito essa ideia do uso do chá de cogumelo, do cogumelo desidratado ou outras formas de consumo dele. E sabendo que é o reino fungi é enorme. É enorme, né? é enorme. Cogumelos mais de 3.000 mais? Não, muito mais. Muito mais. Espécies. Estima-se 1,5 bilhão de espécies. Então, se a gente pegar todo o reino vegetal e o reino animal, a gente une os dois e aí tu multiplica por 6 e a gente começa a chegar perto do reino fúngico, né? Para te ter uma ideia, tem o Ganoderma. O Ganoderma é um cogumelo que está sendo pesquisado para tratamento com câncer e já vem trazendo uma resposta bem bacana, porque ele tem a capacidade de... como eu poderia dizer assim, ele corta a irrigação sanguínea das células cancerígenas. Sim. Ele tem uma substância ali nele que ele consegue fazer isso, então é quase uma quimioterapia localizada. E esse único cogumelo, dentro dessa espécie, existem 3.000 variedades. Sim. Uma única espécie, 3.000 variedades. Então tu pega 1,5 bilhão de espécies. Sim. Quantas variedades tem no meio? Então, e como tu falou, né? Por exemplo, a gente vê esses comestíveis que mesmo assim também há um cuidado, né? Sim, tem que haver identificação, mas nesse teor sobre a questão de utilizar ele para recreação, né? Que houve essa disseminação de recreação, não uso terapêutico nem alimentar, recreativo. A gente sabe que não é recomendado, não tem ainda estudos tão comprovados, né? Mas a gente sabe que as pessoas seguem fazendo uso. As pessoas fazem. Então, nesse sentido, como a tua resposta anterior, o que tu pode alertar as pessoas que, mesmo assim, vão querer arriscar e vão querer fazer o uso recreativo? Então, qual é o alerta? Qual é o alerta? Não faça. Não faça. Porque a chance de dar errado é muito grande, né? Assim, o que a psilocibina promove no organismo é difícil a gente conseguir até falar aqui agora, porque é muito amplo. Em termos neurais, em termos de sentimental, a pessoa sente emoções que nunca sentiu e essas emoções são mescladas, então isso pode ser tanto assim da pessoa ter um bem-estar, como a pessoa até desenvolver uma crise psicótica, um surto psicótico, né? E se tu tá num ambiente onde tu tá ali no meio de muitas pessoas, isso pode ser potencializado 1000 vezes, né?
Então é muito desagradável e pode realmente ficar um trauma permanente na pessoa. Pode. Né? Uma das coisas que o cogumelo faz, a psilocibina, né? Esse princípio ativo que está ali dentro do cogumelo, ele amplia muito as terminações nervosas. Ele cria novas terminações nervosas e amplia elas. Então, todos os nossos sentidos ficam muito aguçados. E para algumas pessoas, extremamente aguçados. Então, a audição, a visão, né, o tato, o paladar, o olfato. Tem pessoas que sentem experiências, por exemplo, de sentir o gosto da música. Então, se tu começar a ouvir um som que não te agrada e tu começar a sentir esse gosto, se o som daqui a pouco desencadear algo extremamente desagradável em ti, e tu não vai conseguir parar. E isso leva a uma outra situação que a gente chama de looping infinito. Então, quando tu entra numa situação desconfortável dentro dessa experiência, a pessoa começa a reviver esse desconforto e aquilo parece que não vai acabar mais. E aí é o princípio para um surto psicótico, onde a pessoa acha que vai ficar louca, que não vai acabar, que aquilo ali vai ficar para sempre. A pessoa perde a noção do tempo, então o tempo dentro dessa experiência é muito relativo e aí é só sofrimento, a pessoa não vai colher nada de positivo disso. Então fica o alerta. Né? Fica o alerta, né? Não façam uso assim indiscriminadamente, sem ter conhecimento de dosagem, sem antes falar com um terapeuta, com um profissional da área, para realmente saber que universo que tu está entrando, né? Porque é um universo completamente desconhecido. Né? Sem falar numa intoxicação, né? Se tu pegar Tem o risco da intoxicação, até porque quando a gente compra da internet, tu não sabe qual é o cultivador. Quando a gente fala em cultivo de fungos, até mesmo um cogumelo que tu compra no supermercado, um comestível, por exemplo, ele pode estar vindo ali um aspergillus, um tricoderma, né? O aspergillus em grande quantidade, ele pode matar a pessoa através de asfixia. Então tem que haver esse cuidado. Quem está cultivando esse cogumelo? Ele realmente tem a responsabilidade, o cuidado de ver se tem uma contaminação, se está crescendo um outro fungo ali. Será que ele tem realmente o conhecimento disso? Ou, né, digamos assim, a empatia com a outra pessoa que ele está vendendo? O meu negócio aqui é só o dinheiro e a pessoa que se vire, né? Então tem que ter muito esse cuidado. Uhum. Mais uma vez, né, fazer as coisas com propósito, né? Com propósito. Isso sempre é bem importante em qualquer prática terapêutica, assim, em qualquer substância que a gente vai estar ingerindo, né? Para que tu tá fazendo isso? Tem que ter esse porquê, esse propósito maior, né? E a gente precisa muito, enquanto pessoas, né, seres humanos, aprender esse autocuidado, né? Que é uma coisa assim, eu também vejo muito nos pacientes, assim, que não é tão fácil a pessoa entender seu limite. Eu sempre digo assim que muito do autocuidado tem a ver com esse limite, né? Qual o meu limite? Né? O que me faz bem, o que não me faz bem, né? Exatamente. Qual a medida das coisas, então... E isso eu coloco assim, normalmente eu até conto da minha experiência. Eu tive essas experiências, foram experiências transformadoras. Eu mudei não só na questão profissional, consegui resgatar minha família, tive vários benefícios. Poderia, digamos assim, ser uma pessoa que estaria de 15 em 15 dias tomando cogumelo, né? Mas para mim são experiências extremamente pontuais. Eu não vejo benefício em a pessoa... Não é aquele ponto de mais é melhor. Não é assim que funciona, né? Como que tu falou isso? Eu ia perguntar isso, como era essa questão da frequência, assim, né? Hoje eu digo assim que a minha frequência é quando eu realmente sinto que a depressão está voltando, quando eu sinto que a ansiedade está voltando, então eu vejo, ok, agora há uma necessidade. Até porque precisa de tempo para absorver essas percepções que a gente tem dentro dessas experiências, né? São experiências carregadas de muita informação, é muita informação mesmo. A atividade neural que ocorre dentro dessa experiência, ela ativa quase 100% do cérebro. E em nenhuma outra situação tu vai viver isso. E nisso se cria muitas sinapses, muitas ideias, muitas percepções e tu precisa de tempo para processar isso, para integrar, para conseguir, né, deixar que lentamente isso vá agregando na tua vida, deixar isso enraizando, ganhando força, forma, né, para depois pensar numa próxima experiência. Perfeito, né? Perfeito. Isso é muito importante, né?
Muito bom, até porque o mundo que a gente vive é muito isso da voracidade, de querer estar experimentando e fazendo, e eu quero resultado logo, então vou experimentar isso e logo, né, e tem um consumo alto, né, e muita expectativa com esse tipo de processos, né. Uma coisa importante até que eu queria falar, Cláudia, assim, normalmente as pessoas ouvem os relatos na internet e normalmente quem vai relatar na internet a experiência, tive uma experiência maravilhosa, falei com Deus, falei com Buda, apareceu isso e aquilo, e daí as pessoas sentem essa necessidade de que outras pessoas vivam isso também. A gente não pode se basear apenas em experiências maravilhosas, porque nem todas são. Eu, particularmente, já vivi experiências desafiadoras dentro disso. E essa mudança, ela não vem da quantidade de experiências, mas ela vem do quê? Justamente de entender que precisa haver uma preparação mental. Tem que haver uma parte minha disposta a mudar, a pegar esse conhecimento, né, e realmente mudar os meus pensamentos, mudar as minhas atitudes, tanto em relacionamento das pessoas, como talvez até daquilo que eu pretendo para a vida. Né? Uma das coisas que eu fiz foi mudar a minha carga horária de trabalho. Hoje eu não me permito mais trabalhar tanto. Se eu vou ganhar mais ou não importa. Para mim, hoje, o que vale mais é o meu tempo. Questão de prioridades, né? Questão de prioridades. Então, assim, conseguir integrar isso para realmente valer a pena. Ótimo. Eu acho que é uma ótima mensagem final, talvez, né? Esse teu recado sobre as pessoas, da forma que for, né? Ter essa maturação e perceber também das prioridades, dessa coisa de... Não adianta, né? A corrida vai existir sempre, mas aonde tu vai chegar, né? E a que preço tu vai chegar. Então, esse desacelerar, reduzir a carga, estar com quem está contigo, né? Eu acho que é o principal recado. Nosso tempo passou muito rápido, né? E o assunto, por mim, duraria mais 3-4 horas, porque realmente é muito interessante. Talvez um segundo episódio, por que não? Por que não? E te agradecer, Thiago, deixar o espaço aqui para te fazer tuas últimas considerações, deixar teus contatos, os serviços que tu presta. É contigo. Tranquilo. Os serviços que eu presto são, né, terapias em grupo, principalmente meditações guiadas, mas a gente também faz essas terapias energéticas, como Reiki, barras de Axi, e a questão da fitoterapia ali como um complemento ali para auxiliar as pessoas em um determinado momento, conseguir dormir melhor, trazer essa questão de se tornar mais presente, de se acelerar. Então a gente faz isso também. Tem um espaço que eu trabalho aqui que é bem próximo aqui, que é o Instituto de Yoga Benzer. Então deixo o nome deles também, né? Porque é muito importante. A yoga, ela contribui com o nosso trabalho assim nessa questão de movimentar o corpo, prestar atenção no corpo, esse movimento de respirar, de trazer presença, né? Tudo isso auxilia muito aí no nosso trabalho, digamos, de certa forma em conjunto, né? É isso. Perfeito. Isso aí, então muito obrigada por estar aqui com a gente, conversando. Agradeço. Muito bom. Agradecemos o Buena também pelo espaço. Agradecemos o Buena Bistrô. Com certeza, agradecemos pelo espaço, pelo chá que a gente não tomou ainda. Pelo chá que vai vir agora. E é isso. Então, pessoal, nos vemos no próximo episódio, ou nos ouvimos. E é isso, muito obrigado por chegarem até aqui. Sigam a nossa página no Instagram, sigam o nosso canal no YouTube também, Bem Dizer Podcast. E até o próximo. Até. Até.